Queridos, vamos sair do Egito? Amém? Vamos sair do Egito, gente? Vocês não estão muito animados a sair do Egito, não? Alguém quer ficar no Egito? Passamos aí pelas 10 pragas, algumas delas não nos atingiram, como aprendemos na última quarta-feira, o povo de Israel foi preservado da 4ª praga em diante. Faraó e todo o Egito percebeu que aquele povo era um povo diferente e que o Deus de Israel era de fato superior aos seus inúmeros deuses. E então Faraó, quebrantado, ou pelo menos aparentemente quebrantado, libera, e nós estamos saindo do Egito. Capítulo 14, nós estamos saindo do Egito depois da 10ª praga. Lembra a 10ª praga? Talvez a mais importante de todas. A 10ª praga é a Páscoa, que nós celebramos até hoje, a libertação final, o sangue derramado, que já estava anunciando de uma forma muito vívida, intensa, impactante, a vinda do Salvador Jesus. O derramamento do sangue na 10ª praga é talvez um dos eventos que mais apontam para Jesus no Novo Testamento. Isso é a maravilha da Bíblia Sagrada. Quando a gente entende a Bíblia como um todo, e o Novo Testamento interpreta o Velho, o Velho interpreta o Novo, e esse é um evento que nos ajuda a interpretar a Bíblia Sagrada, né? Porque ali o sangue é derramado, o cordeiro sacrificado, o sangue derramado, aspergido nos umbrais da porta, e todos aqueles que confiaram na palavra de Deus foram poupados. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: façam isso, sacrifiquem o cordeiro e salpiquem o sangue nos umbrais da porta, e quem fizer isso será poupado quando o anjo da morte passar. E foi por fé na palavra que eles foram salvos. Engana-se às vezes as pessoas, eu vejo, de vez em quando eu tenho oportunidade, eu corrijo. Falou assim, no Velho Testamento a salvação era pelas obras, né? Não. Tem nada de obra aí, meu irmão. Fé na palavra. Sempre foi. Fé na palavra. Eles não tinham obra nenhuma ali. É fé na palavra. E mais tarde, quando Jesus é erguido na cruz do Calvário e derrama seu sangue, quem teve fé na palavra de que aquele era o Salvador, também foi salvo. E até hoje é assim. Amém? Isso é uma hermenêutica sadia, uma forma de interpretar a Bíblia coerente e sadia. Então nós saímos aí desse evento marcante, que é a Páscoa, que nós celebramos até hoje, um dos eventos mais importantes do calendário cristão, e agora nós estamos saindo do Egito. Disse o Senhor a Moisés, no capítulo 14, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente.
Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? É um texto longo, eu fiz uma leitura rápida, mas nós vamos fazendo alguns destaques aí. A passagem pelo Mar Vermelho foi um importante passo na história do relacionamento de Deus com Israel. Através do estudo desse relato,
encontramos grande apoio para a nossa fé, quando a semelhança de Israel, provas e inimigos nos cercarem e eventualmente formos conduzidos para um lugar sem saída. De que maneira eu posso aplicar esse texto da palavra que acabamos de ler, essa história, essa demonstração clara do poder de Deus sobre a vida dos seus filhos e os seus inimigos, de que maneira eu posso aplicar isso para a minha vida? Tantos anos depois, o que esse espetáculo aqui, que já foi tema de tantos filmes, e quando a gente lê esse texto e começa a imaginar estas cenas aqui, a gente realmente fica perplexo, né? Até emocionado de ver como Deus agiu nesse momento da história, de que maneira isso aqui pode ser aplicado na minha vida hoje. Será que eu posso fazer uma comparação com o povo de Israel? Posso. Porque o povo de Israel, seguindo a direção de Deus, eles vão parar no lugar que, humanamente falando, era o lugar sem saída, era o pior lugar para se estar para quem estava em fuga. O povo está em fuga. E, seguindo a ordem de Deus, eles vão para um lugar que não era o lugar mais estratégico para quem estava em fuga. Primeiro que Deus manda que eles retrocedam e se acampem num lugar completamente desfavorável para uma fuga. E o povo de Deus, quando para e reflete sobre isso, Moisés e seu povo ali, eles ficam apavorados, porque eles não conseguem enxergar uma saída. E aqui você percebe claramente dois grupos no meio do povo de Israel. Um grupo que, apesar disso, persiste em confiar, e o grupo daqueles que apavoram, sem nenhuma visão de fé, começam a reclamar e a murmurar. O final dessa história nós sabemos. Deus demonstra, como diz o versículo 31, o seu grande poder contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Para nós, hoje, é tranquilo, né, irmãos? A gente sabe o final dessa história. E se nós estivéssemos lá junto com aquele grupo, hein? Fugindo do Egito, de repente alguém grita no meio do arraial: os egípcios estão vindo atrás de nós já estamos ouvindo o som da marcha dos egípcios sedentos para nos matar de vingança. E agora? Como seria a nossa reação numa circunstância como essa? De alguma maneira, meus irmãos, nós podemos nos identificar com esse povo, porque muitas vezes nós nos vemos em situações assim. Não sei se você, olhando para a sua história, você pode dizer assim: pastor, eu vivi um momento semelhante como esse, porque eu olhava para um lado não tinha saída, olhava para o outro não tinha saída, para frente não tinha saída, voltar para trás e eu não sabia o que fazer. Já viveu um momento assim na sua vida? Eu já vivi. Cada um de nós, né, temos a nossa história de relacionamento com Deus e já enfrentamos uma situação semelhante a essa. Alguns de nós até mais de uma vez. O que fazer? Como que eu vou reagir diante de uma situação como essa? O que nós aprendemos nesse texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto que situações como essa, quando Deus nos conduz para um lugar sem saída, Ele está agindo soberanamente sobre a nossa vida. O lugar sem saída é um lugar para onde Deus soberanamente nos conduz. Amém? Amém mesmo?
Quando você se depara com um lugar sem saída, você fala assim, foi Deus que me trouxe aqui, aleluia. Vamos fazer um culto de ação de graça. Ô Belozi, marca a turma da reunião de oração lá para casa, que eu quero fazer um culto aqui, pastor, marca um culto, porque eu estou numa situação que eu não tenho o que fazer, e foi Deus que me trouxe. É difícil, né? Humanamente falando é complicado, não é? Humanamente falando é complicado. Mas o que nós aprendemos nesse texto é que, embora, a despeito da nossa visão, Deus soberanamente nos conduz a situações assim. Mesmo quando nós não estamos encontrando nenhuma saída, Deus continua no controle da nossa vida. Deus deu uma ordem muito clara e específica. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que se coloquem em determinado lugar. A direção do Senhor foi dada. Mas a direção do Senhor colocou o povo no impasse. A direção do Senhor coloca o povo no impasse. No final da linha, eles ficaram cercados pelos 3 lados, montanhas, deserto e mar. Mesmo, meus irmãos, como cristãos, tementes a Deus que somos, nós podemos ser conduzidos por Deus a uma situação assim. Mesmo sendo cristãos, tementes a Deus, obedientes à palavra, nós podemos ser conduzidos por Deus a uma situação assim. Deus pode nos levar para um beco sem saída, mediante uma ordem específica e para os seus próprios propósitos. Qual era o propósito de Deus declarado? Versículo 3 e 4. Porque Deus conduz o povo para um lugar sem saída. Porque Deus conduz você e conduz a minha vida para um lugar sem saída, meu irmão. O que diz o texto? E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus glorifica, exalta o seu nome, através das suas ações soberanas, através das suas providências na nossa vida. Nós devemos aprender que Deus não está interessado em nosso conforto. Eita, lição difícil essa, hein? Deus, antes de estar interessado no nosso conforto, Ele está muito interessado e muito mais em promover a sua glória e o nosso crescimento espiritual. Algumas vezes eu tenho falado isso aqui nos cultos à noite. Esse eu acho que é um assunto recorrente na Bíblia. A obra de Deus em nossa vida é formar o caráter de Jesus. Deus está incansavelmente trabalhando na nossa vida para formar a imagem de Jesus. A Bíblia nos diz isso. Eu gosto de comparar isso a um trabalho de um artesão. Eu admiro muito o artesão que pega madeira pura, crua, e ali ele faz um entalhe, figuras bonitas. Alguns são verdadeiras obras de arte. Você vê que aquilo deu tanto trabalho para a pessoa, e o processo é um processo difícil. Ele pega o formão e vai batendo o formão, vai aparando as arestas, depois ele pega uma lixa, trabalha aquilo ali. Vocês já viram esse processo. Eu assemelho essa obra do artesão à obra de Deus em nós. Ele vai formando em nós a imagem de Jesus. E às vezes esse processo é doloroso,
Porque, meus irmãos, nós temos que concordar, se não fosse assim, será que nós aprenderíamos essas lições espirituais mais profundas se não fosse através da dor? Será que nós aprenderíamos? Será que se Deus nos desse o tempo todo uma vida extremamente confortável, nós seríamos os crentes que nós somos hoje? Sim ou não? Amém? Não seria não, pastor. A verdade é essa. Se nós não passarmos uns apertos, a gente não cresce. Olha aí. A senhora já me contou essa história. Isso aí. Uma experiência difícil, né, dona Luzia? Seria pior. Dona Luzia disse que certa vez perdeu os sentidos, mas ela percebeu que Deus fez isso, com a permissão de Deus. Olha que coisa interessante. Então, nós temos as nossas experiências duras, né? Agora, Deus exalta o seu poder assim. Pois não, estávamos com saudade das suas perguntas. Alguém disse, aquele rapaz que faz perguntas não tem vindo. Estamos aí, né, Cássio? É verdade. Tanto é verdade, Cássio e irmãos, o que o nosso irmão está falando, que essa dureza do coração não é só dos egípcios, não. Ela é nossa também. E tanto é verdade que vocês vão perceber que logo em seguida o povo de Israel começa a murmurar e a reclamar. Então há dois tipos de tratamento aqui, né? O tratamento de Deus nesse povo de Israel, que se revela desde o início um povo duro, como nós, porque umas vezes um irmão começando a ler a Bíblia falou para mim, pastor, mas que povo ruim esse povo de Israel, hein? Falei, por quê, meu irmão? Não, esse povo não emenda, não, pastor. E Deus abençoa, o povo vai, desobedece, Deus vai, disciplina, eles melhoram, depois eles voltam. Que povo ruim é esse? E eu esperei ele falar e falei assim, meu irmão, e tem diferença da gente? Ele falou, pastor, pior que é mesmo, hein? Igualzinho a gente. Eu falei, igual a nós, a história do povo de Israel é a nossa história. Na hora da dificuldade, na hora do aperto, da dificuldade, em que nós nos vemos em situações assim, meus irmãos, há duas coisas importantíssimas aqui que nós devemos lembrar. Primeiro, Deus me trouxe aqui. Deus permitiu isto. Deus está no controle. Mesmo que eu tenha errado, Deus continua no controle. Ah, mas eu estou sofrendo. Mas Deus está no controle, é porque é da vontade dele esse sofrimento. A segunda coisa, mesmo que nós não tenhamos feito nada de errado e pecado contra Deus, Ele está nos provando para o aperfeiçoamento da nossa fé. O lugar sem saída é um lugar, ponto 2, onde Deus nos conduz para sermos provados. O povo de Deus até esse momento está em obediência. O texto diz que eles assim o fizeram. Eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Então você não pode dizer, pastor, estão sendo provados porque estão em desobediência. Não, eles estão em obediência.
E mesmo em obediência, Deus permitiu que sobreviesse circunstâncias adversas. O texto nos diz aí, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então começaram a clamar o Senhor. Circunstâncias difíceis. Tiago nos ensina que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança produz perfeição. E, finalmente, a perseverança produz a nossa integridade na fé. Depois você veja lá, primeiro capítulo de Tiago, como que é uma sequência. Vem a prova, Deus nos exercita a nossa fé na prova, essa fé chega a um ponto de maturidade, ela é confirmada, então nós nos tornamos mais confiantes, mais perseverantes e menos defeituosos e mais íntegros na fé. Esse é o processo. Amém? Então nós temos fé pela graça de Deus, mas essa fé é exercitada na prova. E quando ela é exercitada e ela chega a um nível de maturidade, ela se transforma em perseverança. E a perseverança, uma vez exercitada, ela nos torna mais íntegros. Esse é o processo. O lugar sem saída é o lugar que Deus nos conduz para sermos provados. A prova faz parte da nossa vida. Ninguém se forma sem passar pela prova. Amém? Não adianta pagar para passar e obter o diploma. Na escola de Deus não tem isso. Se eu quero ser aprovado, se eu quero me tornar apto para ser usado, eu vou passar por provas. É duro falar amém, não é, gente? Tem alguém que gosta de prova? Né? A gente não gosta de prova, não. Hã? Anilton gosta de dar prova, como professor. Né, Anilton? E se o aluno não passar, é reprovado. E não adianta chegar lá com uma boa conversa, não. Adianta, Anilton? Chegar com a boa conversa, professor, eu sabia, mas na hora não veio, professor. Então, o senhor me dá nota aí. Adianta? Não adianta, não. A escola de Deus também não adianta blá, 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 não. Se eu quero ser usado por Deus, Ele vai trabalhar na minha vida, me provar e me aperfeiçoar. Faz parte do processo. Interessante que essas provas, elas não são comuns, cada um é provado dentro da sua realidade. Cada um é provado dentro da sua realidade, dentro da sua história. Às vezes você está passando por uma prova que, para mim, ela não tem muito significado. Mas para você ela tem profundo significado. E eu vou passar por uma prova que para você não tem muito significado. Talvez você fale assim, isso é tranquilo. Mas para mim não é. Então Deus vai provar dentro da nossa realidade. O diabo conhece o nosso ponto fraco. E ele toca o nosso ponto fraco para nos desanimar. Mas Deus trabalha o nosso ponto fraco para nos tornar mais fortes. Amém? Provação de Deus. Um lugar sem saída é também um lugar onde às vezes falhamos com Deus. É em situações assim que às vezes nós revelamos a nossa verdadeira fé. Os discípulos estavam seguindo a Jesus com toda alegria, com todo vapor, com todo gás.
cheios de entusiasmo, até que enfrentaram uma tempestade. Quando enfrentaram a tempestade, eles ficaram apavorados. E aí percebeu-se que a fé desses discípulos era uma fé ainda que precisava ser trabalhada. Assim também somos nós. O lugar sem saída é o lugar onde Deus mostra as nossas deficiências. É o lugar onde nós reclamamos, murmuramos. As reclamações e as murmurações são sinais da nossa deficiência ainda. Disseram a Moisés, irmãos, olha o que o povo diz a Moisés. Eu vou fazer uma tradução minha aqui. Não sei se você concorda. Uma tradução da linguagem de hoje. Moisés, você é um irresponsável. Concorda com essa tradução? Porque olha o que eles falaram para Moisés. Moisés, foram irônicos. Não tinha lugar para nos enterrar lá no Egito, então você trouxe aqui, né? Olha a ironia. Por que, Moisés, que você nos tirou do Egito? Era melhor que você deixasse a gente lá. E interessante que o texto traz uma informação aqui, que esse povo estava reclamando mesmo antes de sair, vocês viram? O que eles falaram aí para Moisés? Moisés, lá no Egito a gente já estava dizendo para você que era a maior furada isso que você estava pensando. Nós falamos para você, Moisés, é furada sair por esse deserto, Moisés. Vamos ficar aqui mesmo. Faz 400 anos que nós estamos aqui, nós já criamos os nossos filhos, temos netos aqui, Moisés. Vamos ficar no Egito. Não é mais fácil ficar no Egito, gente? Os irmãos aqui da igreja que se converteram sozinhos na sua família, muitos, de certa forma, vivenciaram isso aqui. Quando alguém da sua casa falou assim, mas você virou crente? Sua bisavó era isso, sua avó era sua tataravó, sua bisavó era isso, seu avô era isso, eu sou isso, e agora você virou crente? Evoca o quê? Uma história. Esse povo já havia mostrado a sua falta de fé e de confiança. Então aqui eles estão externando mais uma vez, né? Mostrando a sua deficiência. Em situações difíceis, nós evidenciamos aquilo que realmente somos. Qual a qualidade da nossa fé? O povo não teve ousadia e fé naquele momento tão difícil. Não usaram a visão de fé para discernir aquela situação. Levantaram os olhos e temeram. Vou falar, Anderson. Eu acho interessante evidenciar a questão do comodismo, né? Comodismo. O povo que estava no Egito, até um certo ponto, eles preferiram murmurar a Moisés, no sentido assim, era melhor a gente ficar cômodo lá, onde a gente está, porque a gente tem que se exercitar um pouco, trabalhar um pouco mais para poder ganhar a nossa liberdade. Sim. Acomodação. Permanecer na zona de conforto. O Egito era a zona de conforto. Havia acontecido uma acomodação. Olha, gente, vocês veem como que esse texto ensina tanta coisa para nós, né? O Egito era uma nação extremamente idólatra. Tudo para o Egito era Deus. A rã era Deus, nós já vimos isso. O piolho era Deus. A mosca era um Deus. Então, uma nação idólatra. O povo de Israel, desde o início, era um povo monoteísta. Estava na raiz desse povo. E eles estão 400 anos nesse lugar.
E eles não estavam mais incomodados com isso. Eles se acostumaram. Vamos ficar aqui mesmo. Para quê? Sair. Uma coisa, queridos, que é um constante desafio para nós. Não há crescimento sem esforço, sem trabalho. Não tem como crescer sem sair da zona de conforto. Não é verdade? Não tem como. Você tem orado para Deus abençoar sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida sentimental? Todos aqui têm orado por isso. Você está disposto a pagar o preço do seu crescimento? Ah, pastor, não tinha pensado nisso, não. Tem preço o crescimento? Tem. Quantos dos irmãos aqui têm orado para Deus abençoar a nossa igreja quanto ao seu crescimento? Tem. Vocês já pararam para pensar no preço disso? O pastor Evandro disse que certa vez ele fez um trabalho social com a igreja e a igreja adorou o trabalho. O pessoal amou, com pessoas carentes. Acharam bonito. Até que essas pessoas carentes começaram a frequentar a igreja e usar o mesmo banheiro dos membros da igreja. E aí o pessoal começou a reclamar, pastor, não está dando. O pessoal suja o banheiro, não limpa. Quer dizer, no começo o projeto social era maravilha, né? Só que implicava nisso. Em você dividir o seu espaço com alguém que não tem a mesma cultura que você tem, a mesma educação que você tem. Então você teria que também trabalhar isso. Dividir o espaço. Já pensou se Deus desse para nós, até o final do ano, 200 novas conversões? Se eu falasse para você, falasse assim, pastor do céu, isso aí ia ser uma maravilha. 200 novas vidas transformadas. Amém. Se eu falar para você, então se prepare. Você não vai ter lugar mais para estacionar seu carro. Você vai ter que chegar aqui pelo menos meia hora antes. Você não vai ter mais o seu banco predileto. Vai ser difícil você tomar água aqui, porque vai ter muita gente disputando. Vai ser difícil, muita coisa vai ser difícil. Então, pastor, vamos rever isso aí, é melhor só 10. Né? Só 10 de cada vez, que não causa problema. Não é verdade? A gente deveria parar para pensar nas nossas orações. Comodismo é um negócio terrível na nossa vida. O povo acomodou 400 anos aqui, Moisés, vamos ficar aqui. Quarto lugar, um lugar sem saída, quarto item, um lugar sem saída, aonde eventualmente nós podemos nos encontrar, conduzidos por Deus, em obediência para os seus propósitos. É um lugar onde Deus nos prova, é um lugar onde nós falhamos e é um lugar que pode se transformar no lugar do milagre. Amém? No momento certo, a ordem de Deus veio. Moisés, estende a sua mão sobre o mar. E a partir daí, meus queridos, Deus age sobrenaturalmente. Porque exatamente quando Moisés estendeu a mão, começou a soprar um forte vento oriental. E aquele vento soprou toda a noite, fazendo com que o mar se retirasse e tornou aquele trecho em terra seca, e as águas foram divididas ao meio. Deus usou as forças naturais para dividir o mar. Mas onde que está o milagre? Os historiadores dizem que
ocasionalmente, esse vento oriental soprava naquela região. E acontecia exatamente isso, do mar se afastar e poder passar a pé enxuto. Os historiadores dizem que isso podia acontecer. Mas exatamente nesse momento em que Deus fala e Moisés estende a mão, de qualquer maneira, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um milagre, da ação de Deus sobrenatural. 3 ordens de Deus para nós em momentos assim. Não temais. Versículo 13 e 14. Temor das circunstâncias não combina com fé. Medo das circunstâncias não combina com fé. Aquietai-vos, porque às vezes nós nos precipitamos e queremos agir por nossa própria conta. E mesmo quando Deus nos chama para agir, nós precisamos fazer isso com calma. A nossa ação é resultado da confiança e do descanso nas promessas de Deus. Vede o livramento do Senhor, a terceira ordem para aqueles que vivem pela fé. Enquanto o versículo 13 e 14 são promessas, essa declaração deve ser vista como um comando. A verdadeira fé não se importa com o que Faraó irá fazer, mas muito mais com o que Deus fará. O lugar sem saída é o lugar que Deus pode transformar no lugar do milagre, manifestando o seu poder e nos levando a temer e a confiar mais nele. Versículo 30 diz que assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus manifestou o seu poder. Israel viu o grande poder de Deus. Deus permitiu que o povo fosse provado, para que o povo vislumbrasse a grande vitória que seria dada. Qual é a vitória que esse povo almejava alcançar? Esse povo está saindo do Egito para quê? Vamos fazer um exercício aqui de conhecimento bíblico. Esse povo está saindo do Egito para ir para onde? Terra prometida. A terra prometida era uma visão humana, carnal. Eles estavam em busca apenas de uma conquista humana. Eles estavam em busca apenas do seu interesse, do seu conforto, da sua segurança. Não. Essa história começou lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou a Abraão e disse: de ti farei uma grande nação. Esse povo está saindo do Egito debaixo da promessa de Deus. Deus está cumprindo a sua promessa, fazer desse povo uma grande nação. Deus está cumprindo a sua promessa, dizendo que iria dar um lugar para esse povo. E muito mais, Deus está cumprindo a sua promessa. Quando ele disse que desse povo, Deus, através desse povo, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Essa era a vitória que esse povo vislumbrava. Então Deus demonstra o seu poder agora, abrindo o mar, para que esse povo ganhasse confiança. Olha, essa vitória que Deus prometeu lá atrás, nós podemos confiar. Porque depois de 400 anos, Deus continua conosco. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, continua fiel nas suas promessas. Moisés agora teria recursos para ministrar a esse povo e reanimar esse povo. Vamos, gente. Deus é o mesmo. Vamos continuar confiando. Porque às vezes, né, queridos, as dificuldades da vida, os problemas vão ofuscando a visão da gente do futuro. A gente perde a visão
da bênção maior de Deus. O povo iria viajar durante 40 anos do deserto. E muitos precisavam ver um grande milagre no início daquela viagem, para que pudessem renovar seus ânimos e continuarem a prosseguir. Deus diz àquele povo diante daquele impasse: diga ao meu povo que marche. Assim como Deus está dizendo a mim e você, continue em frente. Vejam o livramento que o Senhor hoje vos fará. Talvez seja essa a palavra que eu e você precisávamos escutar hoje para ficarmos mais animados com o que Deus vai fazer no futuro. Amém?